precisam da oração. Os irmãos sabem que é sempre no final é que nós vamos estar orando. Agora vamos para um texto bíblico que está em Gênesis. Quem lembra do texto de ontem? Coloque aí por gentileza. Texto de ontem, irmãos. Ontem nós falamos sobre o ciclo da vida. Sobre a vida, sobre casamento, filhos e morte. Hoje nós vamos falar aqui, capítulo 4 de Gênesis. 4 de Gênesis. Irmão Luiz, Deus abençoe. Luiz Rodrigues, pastor Luiz, Deus abençoe a sua vida. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de número 7. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 4, versículo de número 7. Diz assim, Deus falando a Caim, diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu vou repetir para que fique claro o entendimento para você. Gênesis, capítulo 4, versículo de número 7. Diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nesta noite eu quero falar aqui sobre Deus aborrece o pecado, mas Deus não desiste do pecador. Deus, Ele não ama e não comunga o pecado, mas Deus não desiste do pecador. Quando olhamos para a vida de Caim, olhamos para a vida de Abel, nós vemos aqui o fruto de uma família, a primeira família colocada no jardim do Éden. Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim para desfrutar de íntima comunhão com Ele. Viviam na presença, estavam sempre na presença do Senhor. Ali nada tinha falta, até mesmo porque a presença do Senhor os sustentava. Esses homens, porque não dizer esta família, estavam ali debaixo da bênção do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai nos informar que Adão desfrutava de uma comunhão tão grande com Deus, que Deus descia na virada do dia para conversar com Adão. Adão sentia e desfrutava da presença real do Deus verdadeiro, a ponto que eles caem no pecado, são iludidos pelo diabo, pela serpente. E após isso, então, a Bíblia Sagrada diz que eles serão expulsos do jardim do Éden. Gênesis, capítulo de número 3, a Bíblia Sagrada vai falar no versículo 23 que eles são expulsos do jardim. Por que expulsos do jardim? Porque no jardim do Éden, além da árvore da vida, estava lá também a árvore que era considerada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, automaticamente se tornaram pecadores. O pecado entrou no coração de Adão, o pecado entrou no coração de Eva, e toda a terra foi contaminada por causa do pecado. A partir de então, a árvore que fica lá agora é a árvore da vida. Satanás tinha intenção de levar Adão e Eva a comer do fruto da árvore da vida no estado de pecado. Porque se eles comessem do fruto da árvore da vida no estado pecaminoso que se encontravam, eles seriam como Lúcifer, eles seriam como os anjos caídos, eles não teriam mais a salvação. Então Deus, protegendo, cuidando pela misericórdia dele, Deus pega e tira eles do jardim do Éden. Não como uma forma de dizer eu não quero mais vocês. Não, mas uma forma de misericórdia. Uma forma de que Deus ainda tinha um plano para eles e para sua descendência. A Bíblia Sagrada vai nos informar que eles vão ter filhos. A Bíblia diz que vem Caim, depois Abel. Depois passa-se o episódio do capítulo 4 entre Caim e Abel, aonde eles vão oferecer ao Senhor uma adoração. Eles vão adorar o Senhor. E a Bíblia diz que Abel vai pegar do melhor, das primogenituras, e por que não dizer das primícias do seu rebanho, e vai oferecer ao Senhor. Todavia Caim vai pegar aquilo que sobra, vai pegar uma oferta simples, uma oferta, e vai oferecer dos frutos da terra. E aqui, a partir desse momento, então, a oferta de Caim não foi aceita. A oferta de Abel foi aceita pelo Senhor. A partir desse momento, Caim começa a invejar. Cria-se a inveja no coração, e a Bíblia diz que ele tem desejo de matar o seu irmão Abel. A inveja é tão grande, o desejo maligno é tão grande no coração, a competição é tão grande que ele deseja matar o seu irmão.
E a Bíblia Sagrada vai nos informar, irmãos, que ele faz um convite para que Abel fosse com ele para o campo. E o desejo dele era, realmente, matar o seu irmão. Só que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar aqui que depois dessa adoração, quando entra a inveja no coração de Caim, Deus vai ter uma conversa com Caim. Vai perguntar para ele, dizendo assim: por que você anda irado? Por que você está bravo? Por que caiu o teu semblante? O que é que você está tão irado? Por que descaiu a sua face? E Caim não responde nada para Deus, e Deus ainda diz para ele assim: se você procederes bem, não é certo que serás aceito? O que Deus estava dizendo? Se você oferecer, se você ser uma pessoa melhor, se você for uma pessoa melhor, você todavia não será aceito? Deus está perguntando. E ainda diz para ele assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta. E diz para ele assim: o pecado está à porta e o seu desejo será contra ti. Todavia cabe você dominá-lo. Deus está falando para ele do livre-arbítrio. Porque a partir do momento que o pecado entra no mundo pelo coração de Adão, agora passa para sua família e passa para Caim, o pecado está no coração. O pecado está à porta do coração de Caim. Só que quando vem a inveja, Deus está dizendo para ele assim: cabe a você dominar esta inveja. Cabe a você agora dominar esse sentimento que está no teu coração. O pecado está à porta. Mas a Bíblia diz assim: se você fizer o bem, não será aceito. Deus está falando assim: se você fizer a coisa certa, se você agir de forma certa, porventura você não será aceito. Só que Caim não dá ouvidos para Deus, não dá ouvidos para a palavra do Senhor. E a primeira verdade que nós vemos nesse texto aqui é que o homem tem o livre-arbítrio para tomar decisões. Deus não criou máquinas, Deus não criou robôs, Deus não predestinou alguns para o inferno e outros para a salvação. Deus não criou pessoas, uns para serem salvos, outros para não serem salvos. Isto é uma teologia e uma doutrina que não é verdade. Ainda que Deus seja um Deus soberano, ainda que Deus seja o Deus da soberania, todavia Ele deixou o livre-arbítrio para o homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que se perseverar até o fim, será salvo. A Bíblia diz que se você não desobedecer ao Senhor, ou seja, não transgredir contra Deus, a Bíblia está dizendo que de maneira nenhuma Ele vai riscar o seu nome do livro da vida. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. Ou seja, a salvação é para todos, mas tem que crer. Isso fala de livre-arbítrio, ou seja, decisão também de tomar a salvação. Deus não impõe salvação para uns, porque senão Jesus Cristo teria morrido em vão. Não precisava Cristo ter vindo no Calvário se a salvação já estivesse predestinada para alguns. Mas Cristo morreu, Ele diz: eu venho para que todos tenham vida e vida em abundância. O certo é que aquele que aceita o sacrifício de Cristo, como aquele ladrão da cruz, um rejeitou, o outro aceitou. Então ali está a salvação, para aquele que aceita. Todavia o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas o homem ainda pode resistir, o homem pode endurecer a sua cerviz, como diz a Bíblia Sagrada, e o homem pode também não querer a salvação. A Bíblia vai falar de Demas, que amou o presente século rejeitando a salvação. A Bíblia vai falar de tantos outros homens que não quiseram, rejeitaram a salvação. O certo é, irmãos, que nesse texto nós vamos ler aqui que Deus, primeiramente, Ele vai falar com o pecador chamado Caim. E Deus, no capítulo número 4, versículo 6, vai chamar Caim ao arrependimento. Guarde esta frase: Deus chama os pecadores ao arrependimento. Deus não pega Caim e diz para ele assim: eu não quero saber de você, eu estou ignorando você. Deus não faz isso. Deus vai dialogar com Caim. E por que Deus vai dialogar com Caim? Porque Deus deseja conversar com Caim. Deus deseja explicar para Caim: se você não proceder bem, você não será aceito. Deus está falando para Caim assim: se você fizer de maneira correta, se você oferecer a tua vida como maior oferta, se você oferecer uma oferta boa, você vai ser aceito. E ainda Deus diz para ele assim: todavia o pecado está diante da porta, basta você dominá-lo. Só que Caim não dá ouvido para Deus. E comigo e com você não é diferente. Porque por mais pecadores que sejamos, por muitas vezes nós erramos. Por mais que você esteja no vício das drogas,
Por mais que você esteja no homossexualismo, por mais que você esteja hoje no roubo, no tráfico, por mais que você esteja envolvido com adultério, com prostituição, com pornografia, por mais que você esteja mergulhado no mais pecado profundo que seja, Deus deseja te salvar. Deus deseja mudar a tua vida. Deus te chama ao arrependimento. E quando Deus chama ao arrependimento, isso não é que Deus está dizendo assim que você é a pior pessoa do mundo. Isso é uma grande oportunidade que Deus está nos dando. O que Deus está falando no texto de Gênesis capítulo 4, versículo 7, é que Deus desejava salvar Caim. Deus desejava mudar a vida de Caim. O que Deus está dizendo no capítulo 7 de Gênesis é que Deus desejava transformar a vida de Caim. O fato é que Caim foi invejoso. Caim tinha inveja do seu irmão. Caim tinha inveja do irmão dele porque o irmão dele ofereceu uma oferta melhor. Da mesma maneira que hoje alguns têm certa inveja do outro porque o outro oferece uma oferta melhor, porque o outro tem um talento melhor que o dele, a pessoa quer matar, a pessoa quer destruir em rede social, a pessoa quer falar mal do outro na rede social. Mas Deus está dizendo assim: se você fizer o bem, você não será aceito. Basta você dominar este pecado que está à porta. Isso significa que nós podemos sim dominar os desejos que vêm à porta do coração. E Deus está dizendo, está no capítulo 4, versículo 6, chamando Caim para o arrependimento. E Deus chama pecadores ao arrependimento, por mais pecador que essa pessoa seja. Você vai observar aqui que Deus existe, ou várias formas de Deus chamar uma pessoa ao arrependimento. E Deus usa várias ferramentas. Coloque aí para mim, Deus usa várias ferramentas para falar com pessoas e chamar pecadores ao arrependimento. Primeira ferramenta que Deus usa a sua palavra. Deus fala através da sua palavra. Deus falou com Caim pela sua palavra. Todavia alguns não dão ouvidos à sua palavra. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele fala através da palavra, ele usa pregadores, ele usa pastores, ele usa as lives, ele usa pregadores na igreja, ele usa vídeos no YouTube, ele usa mensagens no WhatsApp, ou seja, ele usa a Bíblia Sagrada que você tem em casa, ele usa aí mensagens que você recebe, e Deus está falando com o povo, Deus está falando com a terra, através da sua palavra. Deus está chamando através da palavra, porque a primeira ferramenta que Deus usa para chamar pecadores é a sua palavra. A Bíblia diz assim: como crerão naquele que não ouviram? E como crerão se não há quem pregue? Então quando você prega, você está sendo boca de Deus. Quando você prega, você está sendo usado por Deus, e o nome dele está sendo glorificado. E através da palavra Deus está chamando. Através dessa live Deus está te chamando. Através dessa pregação Deus está chamando pessoas para se voltarem para ele, porque é tempo de buscar ao Senhor. Deus chamou Caim através da sua palavra. Vai notar ainda que Deus usa uma segunda ferramenta. Deus usa o seu Espírito. Por quê? Porque a primeira ferramenta é a palavra, a segunda é o Espírito, porque é o Espírito que convence através da palavra. Sabe que quando Deus fala com você na sua casa, Deus fala através de um louvor, Deus fala através de uma pessoa, Deus fala através de um ímpio talvez. Deus pode falar através de qualquer coisa, porque Ele é soberano, porque Deus usa quem quer, da maneira que quer e quando quer, para que o seu nome seja glorificado. Então Deus usa e fala através da segunda ferramenta que Ele usa para chamar pecadores, o seu Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito fala. O Espírito testifica, o Espírito penetra no nosso coração. Você pode estar tomando banho, o Espírito Santo fala contigo. Você está em sonhos dormindo, o Espírito Santo fala contigo. Você está dentro do teu carro, o Espírito Santo fala contigo. Você está lavando a tua louça, o Espírito Santo fala contigo. Eu não sei aonde você está agora, mas o Espírito Santo fala contigo, porque o Espírito Santo não desiste de você. O Espírito Santo não desiste e não abre mão da sua vida. A terceira ferramenta que Deus usa: primeiro o Espírito, primeiro a palavra, segundo o Espírito. Terceiro, Deus usa profetas e dons de profecia. Quando a Bíblia fala de profetas, irmãos, você vai ver dentro da Bíblia Sagrada que Davi conhecia a palavra. Davi foi orientado pelo Espírito de Deus. Davi endureceu o coração a ponto que Deus levantou Natã para advertir o seu pecado. Deus não quer jogar pecadores no inferno. Deus não quer que os pecadores se afastem dele, pelo contrário, ele está chamando ao arrependimento. E para isso ele usa o quê? Deus usa profetas, Deus usa palavra, Deus usa o Espírito, e Deus usa também aqui uma terceira ferramenta. Que terceira ferramenta é essa? Deus usa circunstâncias.
O que são as circunstâncias? Circunstâncias são pequenos problemas que Deus coloca na nossa vida para que nós venhamos acordar e entender que Deus está falando. Deus falou com Jacó e Deus deixou Jacó, irmãos, manco da perna, para Jacó entender, para Jacó perceber que Deus estava querendo chamar ele, que Deus estava querendo tratar com ele, que Deus estava lutando com ele. Ou seja, Deus deixa uma marca. Você vai perceber aqui também que Paulo de Tarso precisou ficar cego, 3 dias cego. Por quê? Porque Paulo conhecia a lei, conhecia a palavra. Paulo foi orientado pelo profeta no sentido de uma profecia, uma pregação através de Estevão, não se arrependeu. O Espírito Santo falou com Paulo e a Bíblia diz, Atos 7, que aqueles homens endureceram o seu serviço. Todavia então Deus usa a outra ferramenta, as circunstâncias. Pega ele no caminho de Damasco e deixa ele cego. Tem muita gente que precisa ir para UTI, tem muita gente que vai para uma cama, tem muita gente que perde o emprego, tem muita gente, irmãos, que perde um ente querido. Para quê? É que Deus está falando, eu estou te chamando e você não está entendendo. É preferível você entrar cego. É preferível hoje você ir cego para o céu do que você perder a tua alma. Deus prefere que você vá sem uma perna para o céu do que você perder a tua alma. Deus prefere que você vá sem um olho para o céu, sem uma mão, do que você perder a tua alma. Por quê? Porque a tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso ele disse, o teu olho te escandalizar, arranque. Porque é melhor você entrar sem um olho do que perder a tua alma. Por isso que ele diz assim, se a tua mão te escandaliza, arranque. Porque é melhor você entrar sem a tua mão do que você perder a tua alma. O que Deus está dizendo? Está dizendo que muitas vezes ele toca em lugares, ele toca em circunstâncias, ele realiza grandes obras. Para quê? Porque a Bíblia diz em 2 Pedro 3,9 que ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender. Deus deseja, eu sinto a graça, a glória dele aqui, que você que está me ouvindo aí, você, a tua família, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, o teu vizinho, todos vocês que estão aí me ouvindo, Deus deseja uma transformação, Deus deseja salvação. Talvez você ora tanto para que uma pessoa seja curada e Deus está dizendo assim, eu quero a alma. Talvez você ore tanto para que uma pessoa venha para a igreja e Deus está dizendo, agora eu quero a alma. Talvez você ora tanto por uma vida, só que Deus, olha-nos, aqui nesta terra Ele só deixa viver com propósito. Só vive aqui para uma grande obra, só vive aqui para que o nome dele seja glorificado. Deus está dizendo assim, eu quero salvar, eu quero mudar ainda que você seja um Caim da vida. Ainda que você já matou, ainda que você já roubou, ainda que você já se prostituiu, ainda que você cometeu adultério e ninguém sabe, ainda que você já pegou dinheiro daquela empresa e ninguém sabe, ainda que você está acobertando alguma coisa e ninguém sabe, Deus está dizendo, eu quero mudar a situação, eu quero mudar você, eu te amo, eu derramei o meu amor de uma tal maneira sobre a tua vida, que basta você crer no meu filho, que eu irei te salvar. Deus falou com Caim porque Deus chama pecadores ao arrependimento, através da palavra, através do Espírito, através da palavra pregada, a profecia, através das circunstâncias. Deus fala com vidas, através dessas ferramentas que Deus usa, porque Deus trabalha e usa ferramentas. Nós vamos entender aqui, só que muitas vezes o homem endurece o coração. A parábola do semeador, Mateus capítulo 13, Lucas capítulo 8. Você vai perceber que o semeador saiu a semear e a semente simboliza a palavra. A Bíblia diz que existiam 4 tipos de coração, 4 tipos de terrenos. O coração endurecido, o coração superficial, o coração congestionado e o coração que era superficial. Ou seja, superficial, congestionado, endurecido. E o coração dividido com outras coisas. 4 tipos de terreno. Só que a semente é lançada. A primeira semente cai na beira do caminho. E quando cai na beira do caminho, por que aquela semente rola da beira do caminho e vai lá para a beira do caminho? E a Bíblia diz que vem o passarinho come aquela semente. E Jesus vai explicar da seguinte maneira: a semente que caiu na beira do caminho é a semente que cai no terreno endurecido. E caindo no coração, terreno endurecido, vem Satanás e retira esta semente, retira esta palavra. Guarde o que eu estou falando. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que aquele caminho que é lançado aquela semente é uma rota. O que é rota? Rota é um lugar de vai e volta, vai e volta. Então da palavra rota vem a palavra rotina. E rotina de ir e voltar.
ir e voltar. Se torna rotina, algo que vai endurecendo. De tanto ir e vir naquela estrada foi endurecendo. Tá pegando aí? Está entendendo? Ou seja, a estrada vai endurecendo. No ir e no vai, no vai e no volta, no vai e no volta. A estrada endurece. A semente é lançada na estrada, a estrada não absorve a semente. É endurecida por causa da rotina. Ou seja, estou acostumado com culto, estou acostumado com live, estou acostumado com palavra, estou acostumado com pregação, estou acostumado com escola bíblica, a palavra não penetra mais. Você olha para a palavra não apenas para ouvir a palavra, para se alimentar dela e para viver dela. Você olha a palavra para ver se o pregador prega bem, para ver se está errando no português, para ver se tem um defeito na leitura do pastor, para ver aonde que o pastor errou. Isso daí, irmãos, é coração superficial, coração que está em rotina, coração que apenas virou rota, ou seja, a semente não penetra mais. A semente bate, cai e vai para a beira do caminho. E o Satanás tira a semente. E às vezes aquela semente era para mudar a tua história. Aquela semente era para mudar a tua vida. Aquela semente é o que ia trazer frutos para o teu coração. Só que aqui nessa parábola a semente cai na beira do caminho. E é interessante que o coração endurecido é o coração que Satanás mais gosta. O coração endurecido, o terreno endurecido é o terreno que o passarinho vai e arrebata a semente. Por quê? Porque quando a pessoa não crê, Satanás logo toma posse. Quando a pessoa não acredita na palavra, Satanás vem e coloca a palavra dele. Quando a pessoa não acredita na profecia, Satanás vem e coloca as verdades dele. É por isso que tem gente que está dando mais ouvido para o diabo do que ouvido para Deus. Dando ouvido mais para aquilo que o homem está falando do que ouvido para a palavra está dizendo. E Deus está falando. Deus está orientando, mas muitos estão como a parábola do semeador, o coração endurecido, o coração virou uma rotina de vai e volta, está tão acostumado com o culto que já não sente a presença de Deus, está tão acostumado em ouvir palavra que já não deixa a palavra penetrar. A Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma sedenta até o amargo é doce. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus não foi feita para você ficar analisando se serve ou não serve para você. Você tem que se alimentar da palavra, você tem que comer a palavra, você tem que desejar a palavra, porque a palavra dá vida, a palavra sustenta, a palavra te fortalece, a palavra te liberta, a palavra te santifica, a palavra despedaça o jugo, a palavra desfecha a penha, a palavra tem poder, a palavra criou os céus e a terra, a palavra traz vida onde não tem, a palavra cria todas as coisas, a palavra tem poder e a palavra nos julgará naquele dia. É pelo poder da sua palavra. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Ou seja, aqui você percebe que quando o coração é endurecido, como o de Caim, o que aconteceu aqui? O pecado jaz à porta. Estava ali querendo entrar, só que ele deu vazão, ele deixou entrar, e ele não ouviu a voz de Deus, porque Deus estava falando com ele: se procederes bem, não serás aceito. E Deus fala conosco através da sua palavra, mas muitos endurecem o coração. E coração endurecido é coração de incredulidade. Incredulidade é um dos pecados mais que desagradam a Deus. A Bíblia fala de várias classes que vão para o inferno. Dentre várias classes, a Bíblia fala incrédulos. A classe que vai lotar o inferno são os incrédulos. Não creem, são ateus, não acreditam na palavra, não acreditam em pregação, não acreditam em profecia, não acreditam em anjos, não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, não acreditam em profecias, não acreditam no Espírito Santo, não acreditam no sobrenatural de Deus, não acreditam que Jesus vai voltar. Incredulidade. Deus não opera com incredulidade. A Bíblia diz, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar o Senhor. Coração endurecido como de Caim. E o coração endurecido, como eu disse, dá lugar ao diabo. Por isso a Bíblia diz em Efésios 4:26, não deis lugar ao diabo. Porque se você der lugar, irmãos, ele entra. O tamanho da porta que você der para ele, ele vai entrar. O tamanho da porta que você abrir para ele, ele vai entrar. O inimigo é diferente de Jesus. Porque Apocalipse capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim que Jesus está à porta. É isso que estou à porta aí? Bato. Jesus bate para entrar, Satanás não bate, Satanás entra sem avisar. Agora Deus trabalha de uma forma diferente. É interessante que quando Deus sai devagarinho da nossa vida, e ele sai por causa do pecado, ele sai, mas não desiste de você. A Bíblia diz que ele sai sem perceber. Agora o inimigo não quer sair. É por isso que quando você vai expulsar um demônio, o demônio não quer sair. Ele diz que ali é dele, ele não quer largar a mão, ele não quer entregar aquela vida. Mas Jesus é diferente, irmãos. Jesus é educado. Jesus, para entrar, ele bate. E Deus hoje, Jesus Cristo, o Espírito Santo, através desta palavra, está batendo na porta do teu coração. Ainda que você seja o pior pecador, ainda que o ano de 2020, 2021 e o teu passado seja um passado sujo, ainda que você adulterou, se prostituiu, viu pornografia, ainda que você fuma, bebe, ainda que você vai para bares, ainda que você tenha amante,
Deus está falando para você: eu quero que você venha para mim. Eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você venha me servir. Venha como você está. Ou seja, não é você que se prepara para vir para Jesus, é quando você vem, Ele vai te preparando. Não é você que vai mudar de religião para começar a ser uma nova pessoa. Você vem para Jesus e Ele vai transformar a sua vida. É assim que Deus trabalha. Deus quer entrar, Deus quer agir, Deus quer salvar. Deus está chamando Caim para o arrependimento. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus conversa, Deus dialoga com Caim. E a Bíblia ainda vai nos informar aqui. O que Caim fez? Ao invés de Caim ouvir a palavra, ao invés de Caim obedecer o Senhor, ele deixou que a mágoa, a inveja, o rancor, o ódio, a ira entrasse no coração. E ficou lá. E tramou, planejou, arquitetou o pecado no seu coração. A ponto de disse para Abel, seu irmão: vamos ao campo. Vamos lá ao campo. E ele já estava planejando se levantar contra seu irmão e matá-lo. Porque ele deixou não a palavra de Deus entrar, mas ele deixou o pecado que estava no Gênesis 4 e 7 entrar no seu coração. Ao invés de Deus entrar, a palavra entrar, o pecado entrou. E Deus ainda disse para ele: basta você dominá-lo. Mas ele deixou entrar, ele deixou penetrar. E a partir do momento que o inimigo entra, que o pecado toma conta do coração dele, ele vai e comete o primeiro crime da humanidade. Ele matou Abel, o seu irmão. E a Bíblia diz aqui que, estando eles no campo, sucedeu que ele levantou-se Caim contra Abel e seu irmão e o matou. Só que Deus disse para Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, sou por acaso guarda, o tutor do meu irmão? Significa aqui que ele ainda é rebelde. Deus está falando com ele, Deus falou com ele, Deus não desiste dele. E ele fica tentando argumentar com Deus. Ele é uma pessoa que age de maneira grosseira, até blasfema contra Deus. É uma pessoa que está rejeitando totalmente o Evangelho, a pregação, a palavra do Senhor. Só que Deus aqui não desiste dele e diz assim: aonde está teu irmão Abel? O que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra, meu. Deus deseja salvar ele, Deus deseja conversar com ele, dialogar com ele. Mas o que ele fez? A partir do versículo 6, nós vamos entender aqui, o versículo 8 até o 14, a Bíblia diz que ele saiu fora da presença do Senhor e fugiu. Gênesis, capítulo de número 4, versículo 12, diz assim: quando lavrares o solo, não te dará ele a força, serás fugitivo e errante pela terra. Versículo 14, eis que hoje que me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me, serei fugitivo, errante pela terra. Aqui nós vemos que quando Caim peca, ao invés de se apresentar para Deus, confessar o seu pecado, ele foge. E isso é uma das consequências do pecado, irmãos, fugir. Leia Provérbios 28 e 1, anota aí para mim, coloca aí, Provérbios 28 e 1, o que diz lá? Foge os ímpios, sem que ninguém os persiga. Eu vou repetir, fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. Por quê? Porque o ímpio vive fugindo, irmãos, porque ele vive fugindo de Deus. Você já notou que se você estiver na presença de Deus e encontrar com uma pessoa que está afastada da igreja, da presença do Senhor, essa pessoa foge de você? Eu mesmo, quando estava afastado da igreja, eu fugia dos crentes, eu fugia dos cultos, eu queria fugir do evangelho, eu queria me esconder. Se chega crente na tua casa e você está afastado da igreja, você vai se esconder no quarto, você diz: não diga que eu não estou aqui. Se de repente você encontra um irmão na igreja, um irmão no mercado, o que você faz? Você pega e se esconde. Por quê? Porque você tem vergonha. Assim como Adão teve vergonha, assim como Caim fugiu. E a pessoa que transgride aqui e não tem coragem de confessar, ele vive fugindo. Eu digo para você, então, para de fugir em nome de Jesus Cristo. Não adianta fugir. Deus está em todos os lugares. Não tem como fugir da presença de Deus. O que Deus quer é te salvar. O que Deus quer é mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar a tua casa, mudar a tua família. O que Deus quer aqui é te restaurar. A Bíblia Sagrada ainda vai falar aqui, irmãos, que foge por causa da vergonha. Ele estava envergonhado. O pecado traz vergonha. O pecado faz com que nós venhamos se esconder. Quando a pessoa peca, ele não quer mais ir na igreja. Quando ele peca, ele não quer mais estar no meio dos irmãos. Quando ele peca, ele não tem coragem de olhar nos olhos.
Só que Deus está chamando o arrependimento. Deus não vai te acusar, Deus não vai te apontar o dedo. Não, quem aponta o dedo é homem, quem te critica é homem, quem aponta o dedo são seres humanos que às vezes são mais falhos que você. Mas o Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor está dizendo para você: venha, buscar-me-eis enquanto pode achar. O Senhor está dizendo: tira essa vergonha, deixa de lado, confessa, entrega teu coração ao Senhor, confia nele, tudo Ele vai fazer na sua vida. Ele vai trabalhar, Ele vai ajeitar, Ele vai trabalhar da forma dele, mas você precisa se entregar para Ele, não fuja. A segunda consequência aqui é que ele foge, está no capítulo 14, a outra consequência que a Bíblia diz assim: da tua presença hei de esconder-me. Ou seja, ele pensou que poderia se esconder da presença de Deus. E o pecado nos faz se esconder, não querer mais estar entre os irmãos, não querer mais ir para a igreja. Eu digo para você nesta noite, em nome de Jesus: não deixe que o pecado afaste você da igreja. Não deixe que o pecado afaste você da Bíblia. Não deixe que o pecado afaste você da presença do Senhor. Não, pelo contrário. Quem tem que afastar você, quem tem que se afastar, no melhor, é o pecado que tem que se afastar da tua vida. Não é você que tem que se afastar. Ou seja, você precisa se chegar-se a Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa se chegar a Ele. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se chegue a Deus, não tenha medo de Deus. Deus não quer te matar. Deus não quer te pesar a mão nesse momento. O que Deus quer perdoar. Salmo 86, Deus está pronto a perdoar. Deus está pronto a te restaurar. Deus queria fazer isso com Caim, mas Caim se desviou, não quis, fugiu. É tempo de buscar o Senhor. A Bíblia fala de um homem, de um jovem, filho pródigo, saiu da casa do pai, se afastou da presença do Senhor e foi errante por vários lugares e desperdiçou tudo que tinha. E estando lá, entre porcos, comendo bolotas, a Bíblia Sagrada diz que ele, caindo em si, ele começou a analisar a situação. Na fazenda do meu pai tem pão, lá tem vestes, lá tem fartura de alimento, e eu estou aqui nessa situação. Eu digo para você: faça como o filho pródigo. Na casa de Deus tem fartura de palavra. Na casa do Pai tem fartura da presença dEle. Na casa do Pai tem vestes novas de salvação para você. Na casa do Pai tem um anel de dedo de autoridade e poder de Deus sobre a tua vida. Na casa do Pai tem banho de graça, banho da água do Espírito para você. Na casa do Pai tem as bênçãos do pão sobre a mesa para você. Não deixe da casa do Pai. Ainda que muitos digam assim: não volte porque Ele não vai te aceitar. Ainda que alguns se levantem e dizem assim: para você já não tem mais jeito. Ainda que o diabo diga assim: agora para você já pecou, você já errou, as pessoas vão te apontar o dedo. Não, o teu compromisso é com o Pai. O teu compromisso é com Deus. Ele deseja te salvar. Ele deseja mudar a tua história de novo. É uma nova história. Pastor, mas eu já errei tantas vezes, e mais uma vez Ele está te dando uma oportunidade. Mais uma vez Ele está falando através dessa live da minha vida: meu filho, eu quero mudar a tua história. Eu não me esqueci de ti. Eu odeio o pecado, mas eu não desisto do pecador. Eu não suporto o pecado, mas eu não desisto do pecador. Eu não desisto de nenhuma alma. Eu quero salvar todos os homens. Não importa onde estejam agora, Deus deseja salvar. A Bíblia Sagrada vai nos falar aqui que o filho pródigo voltou, foi restituído. Eu acho algo interessante aqui dentro desse texto bíblico, Gênesis, capítulo 4, versículo de número 8. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar aqui que Caim se retirou do jardim, se retirou da presença do Senhor. E a ponto que se ele se retira, a Bíblia diz que ele vai fugir, tentar fugir da presença de Deus, mas ninguém foge da presença de Deus. Guarda aqui que eu estou falando. Você pode estar dentro de um clube, você pode estar dentro de um motel, fornicando, se prostituindo. Você pode estar dentro de uma boate, você pode estar dentro de uma casa, você pode estar dentro do teu carro, dentro do teu caminhão. Você pode agora estar dentro do teu quarto, sozinho. Ninguém vê, mas Deus vê tudo.
Deus conhece teus pensamentos, Deus conhece teu quarto, Deus conhece a tua sala, Deus conhece o teu trabalho, Deus conhece a rota da tua casa, Deus conhece com quem você conversa no caminho, Deus conhece a tua vida do avesso, Deus conhece teu passado, teu presente, teu futuro, Deus sabe tudo, não tem como fugir da presença dele. Salmo 139, Davi disse, para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, o Senhor está aí, se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, o Senhor também está lá. Deus ouviu a oração de Jonas no mais profundo dos mares. Deus está em todos os lugares, não tem como fugir. Então o que faz? Apenas se apresenta para ele. Senhor, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Faça como Isaías, Senhor, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, eis-me aqui. Mas aqui nós notamos aqui também, olha aqui a verdade que está dentro de Gênesis capítulo 4, versículo 16, se quiser anotar aí. Diz assim que retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod significa uma cidade por nome confusão, não é Babel, mas é uma cidade de vaguear. O nome correto da cidade de Nod significa vaguear, porque é uma pessoa que fica vagueando, vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá. Significa que quem está longe da presença do Senhor, ele fica vagueando, ele fica sem destino, ele fica sem propósito. Uma pessoa que está longe da presença de Deus, ele é uma pessoa sem propósito, sem destino para a sua vida. Ele não sabe para onde vai. Se perguntar para ele assim, você vai para o céu? Não sei. Se perguntar assim, Deus está na tua vida? Eu não sei. O que vai ser o teu futuro? Também não sei. Por quê? Porque ele está vagueando, tentando o quê? Tentando, é como um passarinho fora do ninho, irmãos. Ele nunca vai encontrar satisfação. Tem gente que busca satisfação nas drogas. Drogas não satisfazem, satisfazem por um momento. Tem gente que busca satisfação no sexo. O sexo satisfaz por um momento. Tem gente que busca satisfação nas amizades. Amizades satisfazem enquanto você tem dinheiro. Tem gente que busca satisfação no dinheiro, nas riquezas, mas tudo isso acaba e você quer comprar mais. É uma compra em cima da outra, porque nunca satisfaz. O que satisfaz? Só a presença de Deus. Quando Caim sai do Éden, ele sai da presença de Deus, ele sai da presença do Senhor, e mais do que isso ainda, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar aqui que ele saiu da presença de Deus e foi para uma terra de vaguear. Nod significa vaguear, ficar vagueando. Ou seja, ele ficava batendo cabeça de um lado para o outro e nada dava certo na sua vida. É assim com aquele que se afastou de Jesus. Ou seja, só fica batendo cabeça, faz isso, não dá certo, faz isso, não dá certo, vai para lá, não dá certo, vai para cá, não dá certo. Chega, para. Até quando? Até quando você vai ficar vagueando? Até quando você vai ficar vivendo sem propósito? Até quando você vai ficar se enganando a si mesmo que tudo está bem, mas quando na verdade não está bem? Você sabe que não está bem. Você sabe que as coisas não são assim. Você sabe que você nasceu de uma família crente, Adão e Eva. Você sabe que por mais que o pecado entrou, Deus falou contigo, Deus deseja te salvar. Assim como, olha aqui, mano, tem gente que já julga os personagens da Bíblia sem entender o texto. Você olha para Gênesis 4, 7, você vai entender aqui que Deus está querendo salvar Caim. Deus está querendo fazer com que Caim não peque, mas Caim não deu ouvidos para Deus. Porque Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus deseja mudar e transformar a vida do homem. Só que aqui ele foge, ele sai da presença de Deus. Só que eu tenho uma verdade interessante para você em Gênesis 4:19. Ele retirou-se da presença, habitou na terra de Nod, vaguear, e diz assim, ao oriente do Éden. Guarda a expressão, oriente do Éden. Por que ele habitou ao oriente do Éden? Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo número 23, que o Senhor Deus lançou os homens fora do jardim, a fim de lavrar a terra que fora tomado. Expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do Éden, a porta do Éden, para guardar a árvore da vida. Olha que tremendo esse texto aqui, mas guarde o que eu estou te falando. Eu vou repetir para que você assimile o que eu estou falando. Guarde aí, preste atenção, respira fundo e entenda. 4:16 disse assim que Caim habitou ao oriente do Éden. O que estava ao oriente do Éden? O oriente do Éden estava à porta do jardim do Éden. E na porta do jardim do Éden dava para ver aqui, claramente que a Bíblia está dizendo, o caminho da árvore da vida. E mais do que isso, estava lá também o jardim do Éden, o lugar de delícias, presença de Deus. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que Caim, mesmo estando longe agora da presença de Deus,
ele vai habitar na porta do jardim. Ou seja, o desejo dele, ele olhava para a árvore da vida e ele queria desfrutar daquela árvore. Ele tinha desejo pelaquela árvore. Ele tinha desejo pela salvação. Ele olhava para aquele lugar e ele percebia que lá ele não podia entrar. Lá estava o jardim, o lugar que um dia ele esteve. E por que ele não podia estar? A única coisa que separa o homem do jardim, o homem da presença de Deus, o homem da vida verdadeira hoje, é o pecado. Caim queria a presença de Deus, mas não queria largar do pecado. Tem muita gente que quer a presença de Deus, mas ele não quer abandonar o pecado. Ele não quer sair desse relacionamento impuro que Deus está falando que não quer. Ele não quer que você fique nesse casamento que você está amancebado apenas, ou seja, se uniu e Deus está falando assim, case, tenha uma vida honrosa. Ele não quer que você fique vivendo nessa vida que você está, ele não quer que você fique nessa vida, muitas vezes, comungando com o pecado, comungando com o erro, fumando, bebendo e estando na igreja ao mesmo tempo. Não, o que Deus quer é você inteiramente para Ele. Deus deseja manifestar a sua presença, mas Ele quer que você se acerte com Ele, se volte para Ele, confesse na presença dEle. E esse texto aqui ainda tem mais algumas verdades. A primeira verdade é que não existe pecado encoberto diante de Deus, porque Gênesis capítulo 4, versículo 9, diz assim que quando Caim matou Abel, Deus foi logo perguntar, aonde está Abel, teu irmão? Por que Deus perguntou? Deus não sabia? Deus sabe tudo. Mas aqui apenas Deus está perguntando para causar reflexão. Ou seja, ele mesmo encontrar a resposta dentro dele. Ou seja, para ele cair a ficha. Aonde está teu irmão? Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Quando vem uma palavra na igreja, significa que Deus está falando e Deus conhece todas as coisas. Só que Deus não chega apontando o dedo para você. Deus não chega te acusando. Por isso que Jesus trabalhava com as perguntas. Por isso que Jesus chegou para aquela mulher samaritana e não acusou. Ele falou assim, onde está o teu marido? Ah, eu não tenho nenhum marido. Falaste bem. E aquele que você está não é teu. Já tivesse 5. Ou seja, Jesus trabalha com as perguntas, Deus trabalha com a pergunta, porque quando Adão caiu no Éden, Deus disse para ele assim, Adão, onde estás? Deus não sabia? Sabia. Deus fez cair a ficha de Adão. Adão, a situação que você está agora, aonde que você estava e a situação que você está agora. Olha quem você era e quem você é agora. É assim que Deus trabalha, irmãos. Deus apenas faz nos enxergar, isso é a palavra de Deus. Deus faz refletir em nós, é olhar para a Bíblia e refletir qual é a nossa situação, qual é a nossa realidade diante de Deus. É dessa forma que Deus trabalha e Deus conhece tudo. Deus conhecia o pecado de Adão, Deus conhecia o pecado de Caim, Deus conhecia o pecado de Acã, Deus sabia do pecado de Acã, Deus sabia do pecado de Davi com Betseba, Deus sabia do pecado de Ananias e Safira. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. E muitas vezes nós queremos mascarar diante de Deus como a igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia diz assim, rico sou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Jesus vai dizer assim, vocês são pobres, cego, miserável e nu. Por quê? Porque Jesus olha para a nossa vida não como os homens olham. Os homens nos olham cheios de pompa, de aparência. Os homens nos olham pelaquilo que eles veem. O Senhor olha porque está de trás. Samuel olhou para os filhos de Davi, para aquilo que ele via com seus olhos naturais, mas o Senhor olha para o que está no coração. Por isso que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores não adorarão de boca, não adorarão de aparência, mas adorarão em espírito e em verdade. Ele conhece o verdadeiro coração do homem. A segunda verdade aqui é que o pecado traz consequências terríveis, porque a Bíblia diz aqui que Caim, ele disse assim, que é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Entenda aqui que o pecado de Caim foi tão grande que ele mesmo chega a dizer, Senhor, eu não posso suportar. A ausência da presença de Deus na nossa vida, irmãos, é algo que traz dores terríveis para a nossa vida. Davi chegou a dizer assim, Senhor, tira tudo de mim. Senhor, eu posso perder tudo, mas não tire de mim o teu Espírito, não retire de mim a tua presença. Porque a presença de Deus é o maior benefício que nós temos. E nós vemos aqui que o pecado traz consequências. Por exemplo, o pecado traz a consequência do medo, porque Caim ficou com medo. O pecado traz a consequência da vergonha, porque Caim ficou com vergonha. O pecado traz a consequência da falta de propósito, de andar vagueando para um lado para o outro, porque Caim ficou vagueando de um lado para o outro. O pecado tem muitas consequências, porque Caim andava fugindo de um lado para o outro. Caim foi um fugitivo na terra. Os homens andavam perseguindo ele para tentar matar ele também. Só que a outra verdade aqui, para encerrar esta palavra,
O texto diz assim, versículo número 15: E pôs o Senhor Deus um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem o encontrasse. Eu vou repetir. E pôs o Senhor Deus um sinal em Caim para que ninguém o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. O que é isso? É que por mais pecador que o homem seja, a misericórdia do Senhor continua sobre a sua vida. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que muitas vezes o desviado que está fora da presença do Senhor, mas ele tem tanto livramento? Misericórdia do Senhor. Sabe por que você ora pela pessoa que está afastada da presença do Senhor? E essa pessoa, Deus dá livramento, Deus guarda, Deus protege. Deus dá sustento, Deus coloca pão na mesa. Deus ainda até prospera financeiramente. Deus abençoa em certo ponto. Isso é misericórdia do Senhor. É Lamentações 3:22. A misericórdia de Deus estava sobre a vida de Caim. Isso significa graça também. A graça do Senhor. Porque Caim merecia morrer, irmãos. Porque ele matou seu irmão Abel. Mas o que Deus faz? Deus ainda protege ele. Deus ainda guarda ele. Deus ainda tem misericórdia dele. Meu irmão e minha irmã que está me ouvindo aqui, não pense que os livramentos, não pense que os grandes livramentos que você tem recebido são frutos da coincidência ou da tua sabedoria ou da tua vida própria. É a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. É Deus dizendo, eu quero que você viva por mais tempo, para que dê tempo de eu te salvar. Eu vou repetir, eu quero que você viva mais tempo, para que dê tempo de eu te salvar. Eu vou repetir, eu quero que você viva mais tempo, para que dê tempo de eu te salvar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, enquanto há fôlego de vida, enquanto você pode encontrar. Deus está acessível, Ele está aí agora, na tua casa, aí Ele está, aonde você estiver agora. Ninguém foge da presença de Deus, e Deus está falando contigo através desta poderosa palavra, eu creio. Deus está falando, eu aborreço o pecado, mas eu amo e quero salvar o pecador. Pedro pecou contra Cristo, negou Jesus Cristo, ficou tão decepcionado com ele mesmo, que a Bíblia diz que ele voltou a pescar e fazer o que fazia, a velha vida. Jesus ressuscitou e disse para os discípulos que foram lá, para as mulheres que foram em busca de Jesus, ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que eu vos espero na Galileia. Jesus foi lá ao encontro de Pedro, porque Jesus queria restaurar Pedro. Jesus não queria abrir mão de Pedro. Jesus não quer abrir mão de você. Jesus não abre mão de ninguém. Por mais errado que você esteja, não pregue esse evangelho farisaico, esse evangelho de que Deus quer matar, esse evangelho de que qualquer coisa, irmãos, Deus vai pesar a mão. Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou pregando aqui o evangelho da graça, o evangelho que Deus fala com Caim e disse assim, se você procederes bem, porventura você não será aceito. O evangelho que diz para Pedro, Pedro, tu me amas, então apacenta os meus cordeiros. O evangelho que diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O evangelho que diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. O evangelho que diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O evangelho que diz assim, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o pecado só que pode fazer divisão, porque as mãos do Senhor estão estendidas. O Senhor não é aquele que te condena e te aponta o dedo, não. Haverá uma condenação para quem não quer, haverá uma condenação para quem rejeitar, haverá uma condenação para quem não acredita, haverá uma condenação para aqueles que desprezarem estas palavras.
Mas o Senhor ainda está dizendo, e diz para a sua igreja, e diz para a Palmeirinha, e diz para todas as congregações, para todos os ministérios, para todos os seres humanos que estão ouvindo essa palavra: aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. A igreja dele na face da terra. Não importa aonde você congrega, não importa quem é o pastor que você está debaixo da autoridade dele, não importa qual igreja você está congregando, não importa qual ministério você é. O Senhor está dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja do Senhor. Deus deseja salvar. E para encerrar esta palavra, eu repito mais uma vez aqui o tema desta palavra: Deus aborrece o pecado e não desiste do pecador. Coloque embaixo, escreva aí: Deus aborrece o pecado, não desiste do pecador. Amém? Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela sua palavra, irmãos. Eu pedi a Deus uma palavra hoje. Eu estava orando e lendo, estou meditando alguns dias em 2 livros da Bíblia. Estou lendo Neemias e estou lendo Gênesis, meditando nos 2. E lendo Gênesis, ontem Deus me deu uma palavra aqui sobre o ciclo da vida. Lendo Gênesis hoje, Deus me deu uma palavra aqui sobre o verdadeiro arrependimento, sobre Caim. Se porventura Deus me der outra palavra, vamos ministrar, porque a palavra é dele, para a glória dele, e a palavra dele que trabalha. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Eu pergunto porque lá na nossa congregação, na Palmeirinha, cada vez que nós ministramos, ou alguém ministra, eu sempre pergunto: quantos querem agradecer a Deus por esta palavra? Você pode glorificar a Deus pela palavra dele, irmãos? Não pela vida do pastor, vida de homens, não é disso. Eu sou apenas um instrumento aqui, mas pela palavra dele, pela palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Pastor Reinaldo, um abraço. Deus abençoe. Vamos lá para os pedidos de oração, irmãos. Pedido de oração aqui por Cleiton, de Jaguariaíva. Eu continuo pedindo oração pelo Anderson, pela Jéssica e pelo William, que estão conosco na live. Peço oração também pelo Renan, que está entubado. João Portela, que nós pedimos ontem. Pelo Lenoir, que continua internado, que é tio da minha esposa. Pela vida da irmã Casturina. Também por essa criança, menininha